Buenos días, bo día a todos. Benvidos ao terceiro seminario Brasil, España, Portugal, no que, como sabedes, como se dicía onte na presentación, é un encontro entre investigadores, persoas do mundo académico que traballan nun tema común que é o estudo do territorio desde distintas perspectivas e que segue a tradición dos dous seminarios que se organizaran previamente na Universidade de Viçosa, en Brasil. Entón, hoxe vamos a empezar xa cos contidos, de modo que vamos a empezar con que denominamos Café con Papo. Como vedes, temos as dúas persoas que van a participar neste diálogo sobre terras, territorios en América Latina e en Europa, e que trataremos de que sexa un diálogo fluido, que, como vedes, hasta ten unha configuración de café, eso é do que se trata, pero eso non quita tamén que o público que poda participar, de modo que aqueles que queiran facer preguntas que estean provocadas polo debate, pois interveñan tamén ao final do debate. Cada Café con Papo será seguido dunha serie de seminarios. Estes seminarios correrán en paralelo, terán lugar non nesta sala principal a que volveremos periódicamente, senón en dous seminarios que están, bueno, xa podedes consultar aos organizadores, pero cruzando este pasillo no edificio anexo, no que tamén procuraremos que as sesións sexan tamén de diálogo e de debate sobre as presentacións que se van a facer en cada un deles, tratando cada un dos temas. De modo que a continuación teremos unha pausa na cafetería aquí na entrada do edificio. Podemos ir a relaxarnos un momento para retomar os temas a continuación, os seminarios, e tamén teremos a comida que terá lugar tamén no mesmo comedor, de modo que todos tamén dispoñedes de tickets para esta comida. E pola tarde retomamos de novo con outro Café con Papo e máis unha sesión que denominamos de Postgraduate Speed Meeting, que vai a consistir na presentación tamén dunha maneira informal, como estamos a experimentar con todas estas sesións, dos distintos programas de posgrado que ofrecen as tres universidades organizadoras deste evento, a Universidade de Viçosa, a Universidade de Santiago de Compostela e o Instituto Politécnico de Bragança. Con iso terminaremos a sesión de hoxe e mañá retomaremos de novo este mesmo formato. Por tanto, falaremos mañá se hai alguma novidade, pois xa iremos comunicando, pero en calquera caso, para non retrasar máis o inicio da sesión de hoxe, eu quero darles a palabra aos dous presentadores, que son os profesores Ambrosio Ferreira, da Universidade Federal de Viçosa, e Rafael Crecente, tamén profesor da Universidade de Santiago de Compostela. Espero que este formato innovador pois sexa produtivo e permita pois este diálogo fluido entre os dous participantes e máis o público. Moitas gracias. Bos días a todos e a todas. Cando empezamos a falar de organizar o terceiro nivel, eu, que son un pouco cabezón, puxen como condición decir, bueno, organizamos outro seminario, outro congreso, etc., pero só unha conferencia plenaria e o resto vamos a ver se somos capaces de inventar algo un pouco máis entretido e intercambiador, e por eso todas esas referencias que facía alusión Urbano do Café con Papo, toda esta nova metodoloxía que temos que ensayar hoxe, que vexo caras de expectación porque eu mesmo a teño, porque non sei moi ben como temos que escenificar isto. Eu vexo así as autoridades cando senta os grandes líderes mundiais, se senta aí como tomando un café, a ver que o que facemos a próxima semana aquí, non teño moi claro, vamos a revisar. En calquera caso, eu teño a enorme ventaxa de estar aquí sentado con un amigo que entero moito, e iso sempre me facilita a cousa, e acabarei seguro que, polo tanto, non discutindo e pelexando, senón falando. O que pretenderíamos ao final é que nos faláramos un pouco de maneira improvisada e que o público, os asistentes, os participantes, ao final tamén interviran no noso diálogo. Unha cousa que non conseguimos resolver, por moito que cambiamos de metodoloxía, pero non me resisto a dicirlo, é a puntualidade. Eso non sei que método de pero está claro que se empezamos tarde
verdade, fastidiamos todos os que veñen detrás, o sea, que non vou enrollar máis, e simplemente vamos a empezar, non? Por empezar, eu querería, o que pretendíamos onte de facer a inauguración coa conferencia noutro sitio, coas autoridades, poñer un poquinho a vosa disposición, non o vexo por aquí ainda, pero sei que vai a baixar a Ángela Andabaso para intentar aproveitarnos en un sentido positivo, non? De decir, que outra referencia nos podería dar máis específicas, non só dos grandes centros, etc. Outra das cousas que se plantexaron que non tiven retorno, pero que espero que fora do agrado dos asistentes, foi ese de cañas xuntos para ver de socializar nos inicios dos eventos, non ao final, non? Porque nos congresos estes, ao final, a xente acaba conocendo e facendo redes e contactos, pero ao final, cando a xente xa se vai, nos pretendíamos que as cañas e a redes se montaran ao principio, espero que serviran polo menos para disfrutalo onde, non? Bueno, centrándonos en materia, nos temos un café con Paco que se chama Terras e Territorios, non? A mí me gustaría simplemente apuntar e despois escoitar a miña opinión de Ambrosio, que entendemos nós, o que fomos empezando construindo o entendemento de que é terras e territorios para nós, non? Terra é a componente ambiental, a vida, o medio ambiente, o planeta, eso que temos aí, o soporte físico, o dominio das ciencias naturais, non? Terras, cando chega un aspecto chamado home e dice vamos a empezar a facer cachiños desto e estos míos nos vamos a apropiar e empezamos a meter a componente antrópica sobre ese medio natural e empezamos a poseer e a construir relacións e institucións para que non as defendan, e territorio sería unha ideal combinación armónica das cuestións ambientais das ciencias naturais, das cuestións da propiedade das ciencias sociais e da apropiación para construir, digamos así, modelos de sociedades, ¿no? De compatibilidade da vida e do home, non? Eso é como marco xeral do que se ocupa o noso grupo como liña de investigación e do que vai un pouquinho este simposio, este seminario, non? Porque está claro que os territorios son unha realidade tremendamente complexa. De feito, se non se vai a dicionario dice, bueno, a porción do espacio que é defendida de outros povos, de outras formas de ocupar o espacio, de utilizado, etc. Que dan a certas relacións sociais, políticas, económicas, a diferentes formas de gobernanza, etc. E eu, se me permitís, para arrancar e só xa por 3 minutos, me gustaría facer uso de un vídeo que tamén é de Brasil, sabes que mira moito para Brasil, que se presentou, se non me equivoco, en Río +20, ten as referencias por aí, por aquilo dos delitos de autor, etc., que non creo que xa problema. Me gustaría proxectaros un vídeo que probablemente moitos de vos conocedes, pero penso que podría servir de inicio do global ao local, non? Pido excusas para os que xa o coñezan, pero penso que pode ser ilustrativo. It's changed the planet. The latest chapter of our story begins in England 250 years ago. Fueled by coal and oil, several brilliant inventions appeared. They ignited the Industrial Revolution, which spread like wildfire through Europe, North America, Japan, then elsewhere. The Great Way, then cars and highways, connected people across the globe. Medical discoveries saved millions of lives. New artificial fertilizers meant we could feed more people. Population rose rapidly. But this was nothing compared with what was to come. The 1950s marked the beginning of the Great Acceleration. Globalization, marketing, tourism, and huge investments helped fuel enormous growth. People swarmed to cities, which became even more powerful engines of creativity. In a single lifetime, the well-being of millions has improved beyond measure. Health, wealth, security, longevity, never have so many had so much. Yet 1 billion are malnourished.
growing into a phenomenal global force. We move more sediment and rock annually than all natural processes, such as erosion and rivers. We manage 3/4 of all land outside the ice sheets. Greenhouse gas levels this high have not been seen for over 1 million years. Temperatures are increasing. We have made a hole in the ozone layer. We are losing biodiversity. Many of the world's deltas are sinking due to damming, mining, and other causes. Sea level is rising. Ocean acidification is a real threat. We are altering Earth's natural cycles. We have entered the Anthropocene, a new geological epoch dominated by humanity. This relentless pressure on our planet risks unprecedented destabilization. But our creativity, energy, and industry offer hope. We have shaped our past. We are shaping our present. We can shape our future. You and I are part of this story. We are the first generation to realize this new responsibility. As the population grows to 9 billion, we must find a safe operating space for humanity, for the sake of future generations. Welcome to the Anthropocene. Bueno, este vídeo simplemente, bueno, ten moitas cosas, se vai comentar moitas cosas por respecto dele, non? Todo o que vai suceder nestes 250 últimos anos e como transformou o planeta como nunca antes, non? Pero me quedaría con eso de que estamos entrando no antropoceno, a era do home, e dice se podemos nos dar de forma e futuro ao noso futuro, non? Ese futuro da Terra. E sobre esa realidade tan complexa, tan tal e tan ambiciosa de realidades e sostenibilidade é do que pretendemos discutir, aprender, non? Non sei, un momentinho e André Sucre. Bom, agradecer a oportunidade, pedir desculpa pelo acesso de tosse, mas esse formato informal, né, do Café com Papo, como o Rafa falou, para mim também é uma satisfação, porque estou frente a um amigo, né, e frente a vários amigos. Então, se não sair como a gente previu, não é problema, porque todo mundo vai entender. Mas, Rafa, você comentou aí a questão da terra, né? Terra, território, que é o elemento do nosso bate-papo. E o vídeo do antropoceno, né, da era do homem. Mas eu penso que, do ponto de vista das coisas que a gente discute em relação à terra e território, territorialidade, o elemento central para a gente refletir a respeito disso está associado efetivamente a esses 250 anos da história recente da humanidade. 250 talvez seja muito, mas 150 anos de história da humanidade, que são 150 anos do capitalismo, da história capitalista. Por quê? Quando a gente vai estudar o processo de produção capitalista, do ponto de vista da economia clássica, o que a gente vai encontrar? Quais são os 3 principais fatores de produção? Capital, trabalho e terra. Então, do ponto de vista do processo de produção material, né, que garante a reprodução social da humanidade nos últimos 150, 200 anos, terra é sinônimo de meio de produção, fator de produção. E, enquanto tal, terra é sinônimo de bem a ser apropriado. Ser apropriado, sob o ponto de vista da propriedade privada, e aí a gente caminha também para um outro ponto que é fundamental para tentar analisar, tentar entender a questão dos conflitos territoriais, ou seja, terra é propriedade, e terra é sinônimo de apropriação. Apropriação no sentido de utilização até exaustão. E aí a gente vai derivar para as questões relacionadas ao meio ambiente. Então, na minha perspectiva, para entender a questão da terra e da territorialidade, a gente tem que entender a dinâmica da própria sociedade contemporânea e moderna, que é a dinâmica do capital. Ou seja, terra como um bem, como um fator de produção, como algo a ser apropriado, para garantir a contínua reprodução desse modo de produção, que é o modo de produção capitalista.
Então, todas as virtudes que nós temos na sociedade contemporânea, e são muitas virtudes, né, são produto dessa forma de relação que temos com a terra. Muito se discute a questão da segurança alimentar, de que a questão da fome hoje no mundo, ela é algo menos importante do que era há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, mas se boa parte da humanidade consegue hoje ter um mínimo de segurança alimentar, que significaria poder adquirir alimentos se tiver pelo menos $1, $2 por dia, essa segurança alimentar se dá às custas de um modelo de produção agrícola, de um modelo de exploração da terra fundamentada na lógica do meio de produção. Então é uma contradição muito grande viver numa sociedade que é, entre aspas, entre comilhas, sociedade da abundância, mas às custas da degradação ambiental, às custas de relações com a terra que no longo prazo são insustentáveis. Então, vivemos um dilema aí de como dar continuidade a uma sociedade cada vez mais acostumada às facilidades da vida moderna, né? Uma sociedade da relativa abundância, né? Mesmo em países que estão chegando agora a um nível de desenvolvimento tido como aceitável, um país como o Brasil, o problema da fome hoje é menor do que o problema da obesidade. Então vivemos numa sociedade da obesidade no Brasil, ao ponto de alguns governos estaduais estarem oferecendo a Bolsa Academia. Bolsa Academia, o que é? Para o jovem adolescente que está obeso, que está acima do peso, o Estado oferece um valor mensal para que ele possa pagar uma academia de ginástica. Ao invés de estabelecer programas de educação alimentar. Então é uma contradição, porque vender alimentos industrializados faz parte do negócio, né? Então é uma sociedade que está acostumada a isso. Se a gente não entendesse nada do que foi passado no vídeo, ou seja, a própria luminosidade da imagem disso tudo, né? Vivemos na sociedade das luzes, né? Só que é questão que luzes provocam sombras, e as sombras que essas luzes nos provocam, elas são tenebrosas, né? Eu acho que para a gente começar, eu acho que um marco seria pensar isso: terra como fator de produção, ou seja, terra é negócio. Terra é negócio na Galícia, é negócio no Brasil, é negócio onde quer que seja. Voy a explicar un poquillo, porque yo pienso que esa es la aproximación clásica de los economistas de los últimos 150 años. Terra, traballo, capital, terra como factor de producción, etc. Pero penso que hai unha cosa que non podemos vivir ás costas é a súa componente ambiental. Aparte de que terra ten outras moitas consideracións espirituais, de riqueza, culturais, da propia idiosincrasia dos povos, etc., non podemos reducir todo a que terra sexa única e exclusivamente un factor de produción, na miña opinión, ¿no? Então, já que não pode esgotar. A propiedade privada. Eu penso que é bastante difícil, se non imposible, pensar en que a propiedade privada da terra vai a desaparecer. De feito, temos aquí ben próximos os exemplos da Europa Central e do Leste que están xerando procesos de restitución de propiedade. Os donos anteriores aos socialist times, non? Están restituindo a propiedade aos propietarios, bueno, múltiples casuísticas dependendo dos países, dos distintos modelos que adoptaron, etc. O dilema, outra cosa que contei aquí, o dilema, efectivamente, o dilema, e por eso estamos aquí, por eso estamos todos intentando ponernos a cabeza, porque temos un modelo como ese, con un montón de conectividade de fluxos de información, de autopistas, de canais a través dos quais se moven rapidísimamente os capitales, pero non se moven, por exemplo, as persoas ou os traballadores, non?
Entonces, para certas cousas hai fronteiras e hai límites territoriais, para outras cousas non os hai. Que repercusións teñen todas esas cuestións nos modelos de ordenación territorial? Vemos, tú decías, luces provocan sombras, certo? Eso que quere decir? Que o que vemos aí na Amazonía está ás oscuras en unha situación non desexable. Penso que aí está a vida. Eso non pode ser visto como unha sombra ni como un limitante, sino como un reto para saber como podemos facer para que se manteña e xenere vida, que é máis importante que a economía, máis dos outros modelos están tremendamente conectados e brillantes, por simplificar a discusión. E o exemplo último que acabas de poñer do programa FAME, do programa Academia, pues se explica por solo, do rápido que vai a Brasil, non? Pasamos de programa FAME ao contrario da universidade. O problema tamén extendido non só no Brasil. Sim, mas eu queria voltar na Si questão... temos claro que temos un problema que non ten unha solución así moi doada, non? Sim. Solução eu não vejo. O problema também é um pouco nebuloso. Mas eu queria voltar na questão da terra como negócio. Evidentemente que a gente encontra no Brasil, aqui na Galícia, em outros lugares, exemplos de formas de uso diferenciado da terra que transcendem a propriedade privada. Mas se a terra ela pode ser relativizada enquanto negócio do ponto de vista da propriedade, a sua destinação não. Ou seja, esses grupos, eles têm na terra um componente econômico. Tudo pode ser permeado por elementos culturais, por traços de sociabilidade, por regras de reciprocidade, mas o componente econômico que aquela terra atribui a essas famílias ou a esses usuários, eu acho que ele é claro. Em alguns contextos, essa forma diferente de se apropriar da terra, uma terra de mão comum, uma reserva extrativista, uma área comunitária, inclusive incorpora valor aos produtos da terra. Então, o componente econômico na terra, da terra, para mim, ele é muito difícil de ser descartado. Você falou da questão da Amazônia, da vida econômica. É a economia estúpida, a economia, digo, é a vida estúpida, é a vida. Primeiro é a vida, despois virá a economía. Pero se non arrancamos por a vida, non todo se debe, penso, ou se pode construir nin explicar a partir da economía. En minha opinión, sei que hai moitos economistas aquí, pero o primeiro, e cando falamos de terras, territorios, se non hai vida, todo o resto son construccións. Então deixa eu te contar um caso. Já que a gente está batendo papo, vou te contar. Um caso é uma história. No Brasil existe um grande programa governamental, que ele é antigo, ele vem dos anos 60, de criação de reservas extrativistas. O que é reserva extrativista? Uma reserva extrativista, ela mistura um componente ambiental, que é determinante, com um componente social. Então são áreas de preservação ambiental, mas que são destinadas também a preservar e a garantir a reprodução social de famílias que vivem nessas áreas, que vivem em um modo tradicional. Então nós temos reservas extrativistas costeiras, marinhas, para garantir o modo de vida tradicional dos pescadores. Temos reservas extrativistas na Amazônia, que temos muitas, para garantir o modo de vida dos extrativistas, que são aquelas pessoas que retiravam o seu sustento da floresta com o mínimo de antropização, coletam castanha, coletam seringa, coletam açaí, coletam essências florestais. E essas reservas extrativistas foram criadas para quê? Para garantir a preservação ambiental de um lado e a reprodução social de famílias tradicionais. Entendendo tradicionais como aquelas famílias que ainda não incorporaram o modo capaz de produção. Ou seja, produzem para o consumo e eventualmente vendem excedente. A lógica formal seria essa. Uma semana atrás, eu, a Roseni, a Poliana, o Gabriel, voltamos de uma incursão à Amazônia.
ficamos 15 dias na Amazônia, em diferentes lugares, para fazer um diagnóstico socioeconômico das famílias que vivem nessas unidades de conservação. Eu fui para uma reserva extrativista, Alto Juruá. Quem depois tiver curiosidade de verificar no Google, colocar Alto Juruá, eu fui até a divisa do Brasil com o Peru, na confluência do rio Juruá com o rio Breu. Terra de índios Axaninca, são descendentes se dizem descendentes dos Incas, a centenas de milhares de quilômetros de qualquer área urbanizada. Mas vivem famílias. Nessa unidade de conservação, que tem 120 mil hectares, não é pouca coisa, vivem 2.500 famílias. E aí, uma coisa que a gente percebeu ao conversar com as famílias, do ponto de vista das suas relações com o meio ambiente, das formas como que garantem a reprodução dos seus meios de vida, que a gente percebeu o seguinte, que eles não são extrativistas. Porque, quando perguntados o que vocês extraem da floresta, a resposta vem milho, arroz, feijão, mandioca. Isso não são produtos da floresta amazônica. Então, o que eles são? Eles são pequenos agricultores. O que mais extrai da floresta? Caça, proteína animal. Qual que é a grande contradição? Eles extraem proteína animal da caça, mas produzem gado Nelore. Gado Nelore é uma conjunção do gir com o zebu. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: as reservas extrativistas, elas foram criadas com o espírito de defender os interesses das populações tradicionais. Só que essas populações tradicionais, elas não são... elas não são monolíticas, elas não são fechadas, elas não são herméticas. Ou seja, no passado, há 20 anos atrás, quando essa reserva foi criada, as famílias eram extrativistas. Por quê? Porque a seringa tinha mercado. A borracha tinha mercado, hoje não tem. Então, do ponto de vista de garantir a sua forma de vida, de viver na floresta, de poder fazer a caça, de tomar, alguém talvez aqui conheça o Santo Daime, que é a ayahuasca, que é ritual, mas é alucinógeno que as pessoas tomam, eles hoje se reproduzem socialmente como qualquer pequeno agricultor do país afora, do sul de Minas Gerais. Produzem arroz, feijão, milho para a sua subsistência e para vender produzem carne. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a floresta ela está, só que está cada dia menor. Por quê? Porque a lógica da produção e a lógica da reprodução social dessas famílias é a lógica do mercado. Então, se no passado a viabilidade econômica se dava pela venda de seringa, hoje mudou. Hoje as famílias estão adotando um modelo vizinho de reprodução, que é a pecuária de corte. Qual que é o componente fundamental disso? O fator trabalho. As reservas extractivistas están caendo, por decirlo así, no modelo convencional de agricultura, economía, para ver, muy interesante. Eu, diante de eso, de outra anécdota, outra cosa que escoitaba nunha... que eu entendi que se por internet, eu asistí outro día a unha conferencia por internet, tamén na Universidade de Wisconsin Madison, que é o sitio polo que, como se sabe, ten moita querencia. É unha conferencia de Change Your Mind, Change the World, ou algo así, non? Que realmente busqueis, porque tiña unha cousa que iba desde o local e o personal ata o planetario, non? E ali, Jonathan Paz, que é un dos co-ganadores do Premio Nobel por paneles de cambio climático, mencionaba dos cousas, non? Por unha banda, a necesidade, e me meto nun segundo bloque de como abordar este problema tan complexo. Falaba do problema de que fai anos estudiaba, intentaba resolver problemas dunha especie, de conservación dunha especie, dun cantón, e hasta que se deron conta de que tiñen que cambiar o comportamento do estudio puramente biológico da especie, a analizar o hábitat de todos os distintos problemas que incluían na súa conservación, hasta que mudaron ao enfoque disciplinar ou multitransdisciplinar e incorporaron outras visións e conseguiran resolver a cuestión. Pero ademais disso, mencionaba que
ese modelo económico de los extractivistas, empezan a ser agricultores, empiezan a entrar, digamos así, en unha simplificación, canal convencional, ¿no? Vale. Pero él tamén mencionaba que frente a ese canal convencional tamén empezan a ver, decía recientemente a OCDE acaba de publicar unha serie de estadísticas de índices de benestar humano non só basados no PIB, non só nese modelo económico, ¿no? E se fala de unhas denominacións de índices de bienestar humano, que é o bienestar humano como se mide, de índice de bienestar económico, índice de progreso, que intentei buscar os nomes, xenuíno. Outro exemplo, aproveitando que hai aquí un par de ecuatorianos, o plan do buen vivir do presidente Ferrer en Ecuador, que intenta propoñer outros modelos distintos, o pura e únicamente PIB e rendimento económico. Ese é o problema e o conflicto, pero sigo pensando que na Amazonía hai, antes que a economía, vida, e o reto é ver como a Amazonía é, penso que hoxe en día, o maior laboratorio do mundo. Falamos de laboratorio, nós falamos de laboratorio do territorio de Nova Amazonía, un laboratorio onde se poderían extraer ou probar ou inventar, que ao final tanto falamos de investigación e innovación, o que pretendemos é inventar cousas novas, decía o Shape of Future, a base do noso coñecemento e da nosa investigación e da nosa desenvolvemento, etc., vamos a encontrar solucións para este problema complexo. O sea, esta discusión que podemos ter aquí encima deste pleno ahora só se resolve aportando máis novo coñecemento de distintas disciplinas. Mas é justamente isso, Rafa, sem querer fincar pé na questão econômica, quando a imagem mostra a Amazônia às escuras, nessa reserva que eu fui, vivem 2.500 famílias que estão às escuras. Ou seja, um litro de gasolina em Minas Gerais se compra por menos de €1. Um litro de gasolina nessas comunidades se compra por 3 euros. E eles não têm energia elétrica, ou melhor, têm durante 4 horas. Intentamos que tenham energia elétrica saqueira, pero digamos con un modelo un poquinho máis eficiente que o que xa experimentamos para outros. Aí eu concordo com você, porque a grande questão é como conseguir qualidade de vida para essas famílias dentro de um modelo que transcenda a necessidade de ter $3 para poder comprar gasolina que vai alimentar o gerador. Porque no Brasil temos um programa Luz para Todos, mas para todos, menos para os povos que vivem na Amazônia. Ou seja, os povos que vivem na Amazônia, dentro do modelo vigente, estão condenados a ficar na escuridão, desde que tenham 9 euros para comprar gasolina para ter energia elétrica durante 4 horas por noite. Então, realmente a Amazônia é um desafio, não só por causa da questão ambiental, mas por causa da questão, um problema que pode ser banal, que é banal para quem vive nos grandes centros, e principalmente para quem vive na Europa. Muitas comunidades têm telefone público. O telefone público é movido a energia fotovoltaica. Tranquilo, não se paga nada. Só que durante semanas o tempo fica totalmente encoberto, então o telefone não funciona. Não tem sol para poder, está calor, está quente, mas o sol não aparece para poder alimentar o gerador. Então, são contradições, que passam por políticas, passam por processos de reflexão sobre como garantir que essas famílias possam ter acesso a bens e serviços. Quando nós fomos preparar a logística para a viagem, fizemos várias reuniões com as comunidades e aí pensamos no que fazer de lanche para as comunidades. Aí o nosso guia disse, a comunidade quer saber de suco e bolacha e biscoito. Suco industrializado, não quer saber de comer banana, laranja, as frutas da terra. Querem produtos industrializados. Bolachas de água e sal, bolachas industrializadas, biscoitos. Isso, era isso. Porque lá não tem. Banana eles comem todo dia. Açaí é bom para quem está aqui. Para eles que vivem comendo só açaí, eles querem esse biscoito aqui. Isso precisa de dinheiro, o açaí não. Essa que é a contradição. Nós vivemos numa sociedade que a forma dinheiro, ela é a nossa intermediária. E o bem-estar social que está falando aí,
está associado a ter acesso a um celular, acesso à televisão. Se está discutindo metodológicamente que se considera bienestar e que se considera felicidade, non? Se nos ponemos todos aquí a intentar definir como medirlo, seguramente que... No Brasil nós temos uma propaganda de televisão que diz o seguinte: existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe Mastercard. Essa que é a grande questão. O jovem da Amazônia, né, ele tem eventualmente acesso à televisão e ele sabe como é que está o Barcelona, ele sabe como é que está o Real Madrid, sabe como é que está a nossa seleção brasileira. Ele quer estar antenado. Né? Então, o grande desafio, e eu concordo com você, é como compatibilizarmos um modelo de sociedade, que é o modelo da sociedade do consumo. Eu non son para nada, xa que xera, nin experto na Amazonía, nin conozco a Amazonía, xa que xera. E estamos derivando esta discusión. Eu non pretendo que a Amazonía se conserve prístina para os occidentais, nin moito menos. O que si digo é que eso que tú dices sombra, que era unha porción que é a máis importante do planeta, é onde está a vida, non onde está a economía. As luces están ao mellor en Wall Street e en la City londinense, pero sigo pensando que antes deso está a vida. Entón, deso que é o maior recurso, máis algo das reservas de petróleo que decía onde Ángel Landavaso, que o Brasil é tamén unha potencia, porque o Brasil é todo mega, todo grande, todo enorme, non? Em tese, a abundancia vos colmou. Simplemente o que si digo é que antes da economía está a vida e en eso Brasil é unha potencia. Então, mas é justamente nessa questão da economia e da relação da economia com a vida, com as expectativas, que eu acho que a gente pode... Mas a gente pode fazer um contraponto com a Galícia. Por suposto. É o que eu estou entendendo. Então, mas é justamente quando eu digo que os jovens da Amazônia querem sair das sombras da floresta para buscar as luzes da cidade, eu posso trazer isso para o meio rural galego. Quem que vive no meio rural galego? Quem vive no meio rural galego são os velhos, os maiores. Onde estão os jovens? Pero, sin embargo, esses se querem quedar aí. Não se querem mudar as luzes da cidade. Os velhos, os maiores. Não se querem ir à cidade, querem quedar-se onde estão. Mas no longo prazo estaremos todos mortos. Né? E seria muito bom que os jovens continuassem no meio rural galego, na Amazônia brasileira, no sul de Minas Gerais, para que pudessem reproduzir. Se construyen modelos de territorios que permitan eso. Tanto en Amazônia como no medio rural galego. Ese é o reto. ¿Y cómo se construye eso? Pues con conocimiento, con invención, innovación. Eso es o noso desafío. Y por ir pechando, porque eso os van a acercar. Y digo, bueno, pues postos a decir, eu vos decía, tiña aquí apuntadas 4 ou 5 cousiñas. Unha, multi-interdisciplinaridade, o problema que antes nos decía do Falcón, o sea, un problema complexo ten que ser abordado desde enfoques diferentes e traballando e sendo capaz de entender con xente de outras disciplinas. Ese é o reto. Non decir, mira, estamos hablando sobre isto, pero o economista fala na súa linguaxe para que só o entender. Os enxeñeros de montes, que non voy a decir que non sepáis. Os enxeñeros agrónomos tamén. No, lo que se trata é que todos falemos en algo que nos entendamos todos. Primeira cuestión. Segunda cuestión, o tema das redes, xa non para pescar ou non, senón para, dentro desas redes e nesos nodos, xente de disciplinas e de aproximacións diferentes. O tema, unha cosa que queremos ensayar, unido por urbano e das comunidades de práctica, como ese proxecto que está esperando en relación á terra, algo que esperamos ter sorte e poñer en práctica como en comunidades de práctica como forma de traballar. E, por suposto, destinar como cuarta cosa o tema de inventar e innovar. Inventar e innovar, xerar coñecemento novo. E a última cuestión, mirando para algunos que estáis aquí, decir, bueno, posto de aquí xa conocemos, cursamos un grado, cursamos un máster, por que non aproveitar a oportunidade de ir ao maior laboratorio do mundo e tentar explorar a posibilidade de facer un doctorado conxunto ou un doctorado na Universidade Federal de Visoria. Tal como está a situación hoxe aquí en España ou en Galicia, que non é moi favorable ou favorecedora para
crear ese ambiente de invención, de investigación e de innovación, pois a mellor ese camiño que se fixo moitas veces na miña familia, polo menos. Hai varios antecedentes de xente que se foi a traballar e vivir nos anos 50, 60, 40 e pico a Brasil, pois a mellor, porque non? Afortunadamente está o proceso inverso, igual que fora Ecuador, que moita xente se ve para cá, e hoxe están volvendo para lá, con programas tamén do goberno e con propia iniciativa. A mobilidade é boa. Non sei se a mobilidade esa señora ministra que fala, non sei como se chama, non me refiro a eso, non? Eu penso que ese intercambio sempre é bom. Acho que nesse ponto nós não vamos discordar. Essa questão da interdisciplinaridade, né, das redes. E aí cabe um depoimento pessoal, porque eu sou sociólogo, entendo alguma coisinha de sociologia, não é muito, mas entendo alguma coisinha, e sempre trabalhei com assentamentos rurais, do ponto de vista do processo de organização dos assentamentos, projeto de reforma agrária. E orientando um estudante de geografia, um aluno de geografia que fazia o nosso mestrado, nós começamos a trabalhar, a buscar entender por que os assentamentos eram parcelados como essa toalha aqui, né? Quem teve a oportunidade de ver um assentamento sabe que as áreas do assentamento são parceladas como essa toalha. Os lotes são muito homogêneos. Eu, sociólogo, ele, geógrafo, e aí envolvemos um informático, um analista de sistemas, para tentar entender. Então, ou seja, o processo de busca de uma solução para um problema relacionado ao ordenamento territorial, ele começou multidisciplinar. Posteriormente, envolvemos o Mário, que está aqui, que é analista de sistema, que está nos ajudando. Eu, sociólogo, vim fazer o meu pós-doutorado no Laboratório do Território, Terra de Engenheiros e Agrimensores. Fui muito bem recebido, muito obrigado. Né? Então, essa ideia da interdisciplinaridade é fundamental. Né? Se deixar só um engenheiro agrimensor pensar questões de território, não vai dar boa coisa, pode ter certeza. Né? Se por outro lado, se deixar um sociólogo, vai ser pior ainda. Né? Se juntar os dois, pode ser que alguma coisa se resolva. Então, a questão do entendimento do processo de organização territorial, da gestão de terras, né? E aí o Rafa tem razão, a gestão de terras não é gestão do solo, né? É gestão de relações sociais, é gestão de culturas, é gestão de pessoas, né? O fundamental da gestão territorial é a gestão de pessoas. E por isso essa importância da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade, ou seja, de fazer as coisas conjuntamente, né? De que o sociólogo tem muito a aprender com o agrimensor, que o agrimensor tem muito a aprender com o sociólogo, tem muito a aprender com o geógrafo, e aí agradeço muito também a ajuda do Urbano, da Mar, ou seja, são trabalhos de multidisciplinaridade, que enriquecem. Porque se eu conversar só com um sociólogo, vou estar falando mais do mesmo. Mais do mesmo. Não me aporta grande coisa. Não quero ficar discutindo Marx com outro sociólogo. É melhor discutir sistemas de informação geográfica e aprender alguma coisa com um agrimensor. E essa eu acho que é o grande momento, eu acho que é isso. Essa possibilidade que os estudantes do Brasil têm de poder buscar esse conhecimento transdisciplinar aqui na Universidade de Santiago de São Paulo. Tem muitos estudantes de Ciências Sem Fronteiras aqui presentes. O conhecimento tem fronteira, mas a hospitalidade dos lucenses não tem. Também isso tem que ficar não deveria ter. Mas tem. A amizade de vocês não. O que mais quer falar? Aproveito esta pausa precisamente para, destes últimos minutos que nos quedan, ya que levamos un poquinho de retraso, para invitar ao público a que faga preguntas, así terminamos esta sesión. Ou reflexións. Ou respostas. Efectivamente. Porque necesitamos aquí son respostas. ¿Alguien ten respostas precisamente? A ver, é que durante toda a conferencia, café con Pablo, sigues analizando o sistema económico mundial equiparando os tres factores de produción, terra, traballo e capital. Sen embargo, na actualidade, ou é unha opinión miña, é o capital o que mantén subordinada a terra e
e o traballo, e así vemos procesos neocolonialistas por todo o mundo, incluso na Galicia se comezan a dar procesos neocolonialistas. Entonces, volvendo a unha frase de Ángel de onte, é dicir, temos que xogar todos con as mesmas reglas, pero quen dicta esas reglas falando das reservas extractivistas, son elas as que adoptan un modelo ou son adaptadas a un modelo económico concreto, son protegidas realmente pola protección que fan do medio, ou simplemente son protegidas porque son unha fonte de capital. Você tem razão. Terra, trabalho, capital, mas quem determina é o capital. Ou a terra é transformada em capital. Então você tem razão. Do ponto de vista da reserva extrativista, o problema é o descompasso entre a proposta de preservação ambiental associada à manutenção de modos de vida tradicionais, sem levar em consideração que esses modos de vida tradicionais eles se incorporam à modernidade. Eu não posso esperar que um sujeito viva na floresta amazônica como vivia 50 anos atrás, onde boa parte da sociedade brasileira ainda não tinha energia elétrica. Então, ou seja, hoje a maior parte da sociedade brasileira tem acesso à energia elétrica. E essa comunidade que está na reserva extrativista, ela também tem que ter acesso. Né? Ela tem que ter acesso a esses elementos que qualificam aquilo que a gente chama de qualidade de vida. Ontem mesmo o Angel falou que o pessoal fizeram uma reunião na Amazônia e que o pessoal falou que não quer mais dinheiro, quer gente, força de trabalho. É complicado você garantir que um médico, que um engenheiro, né, que um agrimensor vá trabalhar num local onde ele não tem acesso às facilidades mínimas como uma instalação sanitária. Né? As hospedarias não têm. Então, quem tem vontade de ir para essa reserva extrativista, tenha isso em mente. Você não vai encontrar um chuveiro para tomar um banho de chuveiro, uma ducha. Né? Você vai ter que se comportar como se comportam, estando em Roma, se comporta como os romanos têm ditado. A questão fundamental das reservas é que é uma ideia boa, mas que não conseguiu acompanhar os elementos da chamada modernidade. Num contexto, veja só, os extrativistas da Amazônia acreana, que é essa parte onde se produz muita borracha, muita seringa, que é a divisa com a Bolívia e com o Peru, eles viveram até meados dos anos 60 sob uma regra do patrão. Quem era o patrão? O patrão era o dono da terra, ou supostamente dono da terra, e essas pessoas eram um fator de produção do trabalho. O compromisso deles era percorrer a mata para extrair seringa. Não sei se você sabe, mas em cada hectare de mata eu vou encontrar cerca de 10 árvores de seringa. Então, em 1000 metros quadrados, né, em condições normais da floresta, eu vou encontrar 10 árvores. Então, para ele tirar uma quantidade grande de seringa, ele tinha que percorrer um longo traçado dentro da floresta. Cortava e no outro dia ia buscar. Então, essa pessoa que vivia da alienação do seu trabalho, ela era totalmente controlada pelo patrão, pelo suposto dono da propriedade. Ele não podia plantar, ele não podia ter criação animal, por quê? Porque todo o fator de trabalho dele tinha que estar associado à extração de seringa. Como ele vivia? Ele vivia na dependência. O patrão tinha um mercado, né, comprava as coisas e fornecia em troca de trabalho. No final do mês ele estava sempre devendo o patrão. O que o governo fez com a criação das reservas foi tirar o patrão. Essas pessoas agora são autônomas, elas não têm que produzir e entregar o produto do seu trabalho para o patrão, nem para o Estado. Só que não deu para essas famílias as possibilidades de reprodução social além da velha regra do patronato. Então, hoje eles são dependentes de quem? Dos atravessadores, dos intermediários, que vão comprar eventualmente a borracha, que vão comprar o milho, que vão comprar o feijão. Então, o problema é pensar uma lógica de reprodução social que é não capitalista, né, ou que é semi-capitalista, dentro de um contexto dominante que é plenamente capitalista. No passado, esse seringueiro ele ia para a mata
com uma luzinha, um lume, feito com óleo vegetal. Hoje ele vai com uma lanterna movida a pilha. Ele tem que ter dinheiro, a forma dinheiro, que eu disse que faz a intermediação das nossas relações sociais, ela é importante aqui e é importante lá no meio da floresta amazônica. Então, se ele precisa do dinheiro para fazer a intermediação das coisas que ele necessita, ele tem que colocar produtos no mercado. Qual o produto que ele mais consegue colocar no mercado? A um preço interessante e com o custo de produção, trabalho menor. Gado, boi. Quando se diz a floresta amazônica está sendo desmatada por conta de madeira, o professor Valverde está aí, pode me corrigir, a questão da madeira, você se aproveita quanto muito 20, 30% de uma árvore de diâmetro enorme, não sei. Você aproveita, por quê? Porque não tem como transportar. Então, quando eles cortam a mata, é para fazer pasto ou para plantar mandioca. Não é para extração de madeira. Então, por quê? Porque a madeira eles não vão conseguir transportar. O boi, ele vende, o boi produz, o boi mais uma vaca vão produzir um bezerro, que pode virar outro boi. Então, é uma lógica de reprodução social, não vou dizer determinada, mas muito condicionada, muito dependente da lógica do mercado, que é o que predomina no mundo inteiro, né? Com maior ou menor intensidade. Acho que, não sei se... Obrigado. Bueno, non temos máis tempo para continuar, sabedes que é interesante o debate, pero temos que seguir coas seguintes sesións. Entón, quero agradecer a participación de Rafael Crecente, máis de profesor Ambrosio, neste café con Papo, que nos serviu de modelo para os que veñan a continuación, e como vedes foi bastante fructífero, e que deu lugar ao intercambio de ideas. Bueno, antes... Só se me permite uma indisciplina, eu queria tomar a liberdade de sugerir, é uma liberdade, peço desculpa pela ousadia, mas para indicar para os presentes um livro que trata muito bem disso, que é o livro que se chama A Terra Quer Fogo, não sei se conhece, do José Luiz Barreiro Rivas, que ele fala justamente isso, a terra quer gente, e gente quer terra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a continuación, os seminarios para familiares.